Seguindo adiante aqui na nossa pauta, pessoal, vamos falar talvez de uma declaração tanto quanto polêmica, por que não, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu terceiro mandato, veio a público afirmar que o Brasil não pode ser um país, de acordo com ele, e aqui eu abro aspas, por favor, eternamente pobre, que vive do pagamento de Bolsa Família. Será que, não sei, o espírito de Milton Friedman se apoderando do corpo do presidente Lula? Meus amigos, olha só, no discurso dele, o presidente defendeu investimentos em educação, em especial para pessoas de baixa renda, para que elas consigam estudar, o que naturalmente viabiliza melhores salários, mais ascensão social, mais inclusão econômica e permite, assim, elas sobreviverem sem a dependência de programas sociais. O presidente também criticou quem ele considera, abre aspas, o que ele considera algo muito alto, né? Um valor muito alto para ser pago a um funcionário, né? No caso, um salário mínimo. Enfim, ele até disse, abre aspas aqui, que eu voltei à presidência da República para provar que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família, fecha aspas. Meus amigos, é até difícil a gente entender, talvez, a motivação, dado que sempre foi, pelo menos de acordo com toda a trajetória política dele, a obra de arte com a qual ele mais ajudou a se eleger e a calcar, a basear o apelo popular e eleitoral dele, né, Mano Ferreira? É muito engraçado, porque parece que o presidente Lula, de repente, virou ombudsman do próprio governo, né? Repare bem, mas traduz aqui, que história é essa de ombudsman? Ombudsman é a figura que tem o dever de olhar de fora e criticar para que a coisa melhore. Seja uma empresa, seja um governo. Exato. Né? Jornais têm ombudsman que estão ali protegidos de qualquer possibilidade de demissão para que possam criticar os colegas e dizer, isso aqui a gente podia ter feito melhor nessa cobertura, podia ter feito melhor naquela outra. É uma figura essencial, só que não é o diretor executivo que pode desempenhar essa função. Porque, obviamente, o diretor executivo é responsável pela gestão que precisa ser criticada. Então é muito curioso, porque o presidente Lula, depois de protagonizar a política brasileira nas últimas 3 décadas, parece que teve um surto de lucidez e está falando algo que o economista Douglas North... Marinho, falou num debate histórico que ele teve com Celso Furtado em 1961. Celso Furtado, para quem não lembra, um dos grandes pensadores e artífices econômicos da esquerda brasileira, né? Exatamente. No século passado. Uma verdadeira aula de política química. Então, repare bem, repare muito bem. Qual foi a fala do Douglas North? Em 1961, ou seja, quase 100 anos daqui a pouco vai fazer, havia um debate sobre qual o melhor caminho econômico para o desenvolvimento de um país. E você sempre teve ali a visão da esquerda brasileira que precisamos de uma indústria, temos que fazer investimento público para que as coisas se desenvolvam. E do outro lado você tinha a visão de Douglas North, um liberal, que dizia, não, que a gente precisa de uma política pública que consiga fazer com que a educação de qualidade seja universal, para que os cidadãos tenham capacidade crítica, capacidade produtiva, para que assim eles criem empregos por meio da iniciativa privada e o país se desenvolva. Era basicamente uma discussão entre o Mano e o PP. Exatamente. Mas lá em 1961... Um abraço, inclusive, um abraço apertado aí. Um abraço apertado aí no coração peludo do nosso querido Felipe Monteiro, nosso PP. Mas agora, sinceramente, pera lá só um pouquinho. Lula, nos últimos 30 anos, atuou como Celso Furtado, não como Douglas North. Não, e atuou nos últimos 30 anos e todas as hostes petistas aqui no Brasil, acusando qualquer um que ousasse mencionar a possibilidade de porta de saída para o Bolsa Família como um elitista perverso que odeia os pobres. E agora, pelo visto, ele tem esse surto de sanidade? Ou será que é, um discurso conveniente já caminhando para a reta final de um governo que arrebentou estatais, que caminha ali para uma situação econômica quase de insolubilidade, né, Henrique Kriegner? Não, exato. E surpreende que agora ele vem trazer esse ponto do Bolsa Família, mas na semana passada ele também disse, o presidente Lula disse que aprendeu com Margaret Thatcher e com Ronald Reagan sobre globalização e mercados abertos. É realmente uma surpresa. Acho que seria o sonho do Brasil se realmente, como o Marinho falou, Milton Friedman estivesse ali tomando posse aí da cabeça e do coração do presidente Lula, mas ia demorar demais para que isso acontecesse, porque ele ia ter que renunciar a uma série de benefícios, uma série de programas sociais para conseguir fazer isso acontecer. E o que ele fala aí do Bolsa Família, tem que ter uma porta de saída
saída, como já tem melhorado nos últimos anos, né? Melhorou bastante entre aí 2018 e 2022 com todo o progresso que foi feito, a renovação do projeto, do programa, na verdade. Mas precisa ter um ponto final, né? Pelo amor de Deus, não dá para ficar esse tempo todo. Companheiro Krieger, tá mais do que na hora do brasileiro abandonar, deixar de ser pobre e trocar o Bolsa Família, David. Sabe? Pelo Bolsa Louis Vuitton. Tá na hora. Pra parar de ser pobre. E aí? Inclusive, em relação ao Bolsa Família, ele até mesmo negou que há qualquer tipo de especulação, o estudo em andamento de um possível aumento do Bolsa Família de 600 para 700 reais, porque havia essa expectativa de aumento, e aí parece que ele realmente está indo nessa onda, né, de olha, vamos seguir aqui com o Bolsa Família nesse valor mesmo, às vezes por isso, né, para continuar com que a população realmente não dependa mais do benefício e consiga, de fato, trabalhar e gerar a própria riqueza. É isso aí. Seguimos adiante aqui no nosso programa.